Fechou, estamos ao vivo, estamos gravando, aliás, estamos no ar. Eu sou Wesley Souza, porta-voz aqui do canal Cristianismo na Veia. Nós estamos aqui tratando aqui no canal, com o podcast, sobre assuntos como cristianismo, como política. E hoje nós temos aqui um entrevistado que é meu amigo, vamos dizer assim, eu conheço ele já há bom tempo, acompanho ele, é um jovem que vem pregando o Brasil afora, vem levando a palavra para a juventude, para as igrejas. Com prazer de te apresentar, meu amigo, o Wendel Borges. Grande Wesley. E aí, Vaso e Botijas, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui, Wesley. Obrigado pelo convite. Obrigado para todo mundo aí que está ligado aí no Cristianismo na Veia, né? E pretendo somar aí, contribuir da melhor forma para esse bate-papo aí. É um privilégio meu. A gente se conheceu uma vez, né, na casa de uma amiga que a gente estava fazendo um louvor, eu acho, né? Cara. Foi maravilhoso, né? Meia-noite, né? Marcado do nada, mandaram uma mensagem para mim no celular, falou, ó, vai ter uma resenha lá na casa de uma irmã, vai lá. Aí eu cheguei ali, já ouvi a cantoria, quando eu vi era o Wesley. Não, assim, e o engraçado, cara, lançando. que eu lembro que nós estávamos tudo cantando, louvando, e aí ele chegou mais tarde, e daí ele ficou quietinho no canto dele assim, e a gente, cara, um querido, tá aqui com a gente e tal. Daqui a pouco ele começou a abrir a voz para cantar e... Cara, o menino canta muito. Todo mundo assustou, né? Todo mundo assustou. Canta muito e criou esse contato aí entre eu e você, depois fomos partilhando da fé, através das igrejas. Os propósitos de Deus aí. E estamos aí hoje, né? Quem diria, né, cara? Quem diria, Olha, mano. E deixa eu te perguntar, Wendel, pra gente começar assim, te apresenta, quem que é o Wendel? O Wendel é um filho amado de Deus, que o Senhor salvou e que Ele viu em mim, debaixo da misericórdia, da graça dEle, uma oportunidade de usar para, através daquilo que Ele fez em mim, Ele fazia através de mim. E depois do dia que o Senhor me encontrou, eu nunca consegui fazer outra coisa senão levar a palavra dEle. E tudo que eu faço é para pregar o Evangelho hoje. E eu sou muito satisfeito com o que eu faço. Já faço isso já há 5 anos, já, eu acho, né? Assiduamente, né? Viajando e pregando. E eu acho que o Wendel é esse cara aí que escolheu a vontade de Deus para a vida dele. Eu acho que é isso. Você é de Itajaí, Santa Catarina? Não. Sou paranaense. Ah, você é paranaense. Eu sou curitibano, para quem não sabe. Inclusive o Marcão que estava aqui é paranaense também, né? Como que é o nome do amigo ali também? Como que é o nome? Aí, ó, José Santana. Mas é de Santa Catarina. Eu tenho um coração dividido, na verdade. Uma parte é paranaense, outra parte é catarinense. Mas eu confesso que boa parte está sendo dominada por Santa Catarina nos últimos dias. Porque você mora aqui, né? Você mora aqui. Nasci em Curitiba, há 19 anos atrás. E lá eu fiquei até os meus 8 anos. Só que depois, pelo ministério do meu pai, para quem não sabe, eu sou filho de pastor, né? Um beijão, pai, mãe aí. Pastor que, inclusive, tem o mesmo nome que eu, né? Wesley, Pastor boy, gente Wesley. boa, né? Gente boa. Querido. E depois nós nos mudamos para Minas Gerais, ficamos lá na cidade de Monte Sião, só que a gente ficou pouco tempo lá, 6 meses. E aí minha avó adoeceu, e quando ela adoeceu nós voltamos para o Paraná, mas na parte norte do Paraná, no interior do Paraná. Londrina? Perto de Londrina, 60 quilômetros de Londrina. São Sebastião da Amoreira. Um abraço para todo mundo de Amoreira, eu amo demais essa cidade. É lá de Maringá, lá ou não? Maringá, não, é mais para baixo. Pra baixo, tá. Mais perto ali da divisa com o interior de São Paulo, né? Tá. Perto de Santo Antônio da Platina, perto de Cornélio Procópio. E, inclusive, eu vou estar em Amoreira daqui a alguns dias, a gente vai estar ministrando lá. Um beijo para todo mundo de Amoreira, gente. Olha aí. É uma cidade um pouco mais de 9 mil habitantes. Pequena, né? E eu passei a maior parte da minha vida lá e eu devo muito àquela cidade. E em 2015, nós ficamos lá 3 anos. Deus nos enviou para Santa Catarina, na cidade de Itajaí. 2015. E foi onde tudo começou, Itajaí. Mas você é filho de pastor, então você já nasceu, vamos dizer assim, num berço evangélico, né? Nasceu ou não? Ou foi uma conversão dos pais depois? Como foi isso? É até engraçado, né, essa expressão que a gente fala, né? Berço evangélico. Eu fui procurar esses dias na loja de imóveis, lá não achei, cara. Só tinha de outras marcas. Chega pra vendedora e fala, moça, eu queria um berço evangélico. A moça não conseguiu achar, mas ela vai encomendar, inclusive, vai chegar. E ungido, tudo bem. Bênção, tá? Bênção. A criança já chega falando em língua. Já chega falando em línguas. E... sim, nasci em um berço cristão, né, numa família cristã. Meus pais são pastores, como eu falei. E sempre foi uma vida muito agitada. Eu, por exemplo, uma curiosidade aí,
Eu estudei em 13 escolas. 13 escolas. Poderia te falar o nome de todas, inclusive, mas não vou falar aqui, né? Claro, obviamente. Porque algumas a gente aprontou muito. Eu era um rapazinho bem arteiro, como diz o paranaense, né? Mas aí, inclusive, é interessante a gente chamar a atenção desse ponto da minha história. Eu vim para Santa Catarina com a intenção de jogar bola. Eu queria ser jogador de futebol. Cheguei a ter uma passagem pelo Almirante Barroso, né, o Marcílio, no âmbito da categoria de base. Mas a história foi o seguinte. Eu, desde muito cedo, Wesley, Deus ele falava muito claramente no meu coração sobre um chamado dele na minha vida, sabe? Eu não conseguia... Só deixa eu entender aqui rapidinho, te cortando. Você nasceu, então, num berço cristão? Sim. Nasceu num berço cristão, Sim. Tá. Então... Nasci num berço cristão. Meus pais, minha mãe é de raiz presbiteriana e meu pai é avivalista desde sempre. Mas voltando. Então, rapaz, eu desde sempre, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui podem se identificar. Inclusive você. Parece que desde sempre eu jogava bola, fazia tudo na vida. Mas tinha algo que fazia com que eu me inclinasse com as coisas de Deus. Eu não posso dizer, por mais que esteja na moda, né, do cara, o ex-bruxo, né, o ex-drogado, o ex, né, não sei o quê. Eu não sou ex-nada, meu irmão. E eu acho que a geração que está se levantando é uma geração diferente. Não é uma geração que se vangloria, às vezes, do seu passado caído. Mas é uma geração que testemunha uma santidade verdadeira. É uma geração que está se levantando dizendo, olha, tem como sim você preservar a sua santidade. Eu posso não ter, Wesley, tido a oportunidade de ter fumado um cachimbo de crack, sei lá. Mas eu tenho a oportunidade de testemunhar para você. Falar, irmão, tem como sim você preservar a tua santidade. E Deus, ele sempre falou dessa maneira comigo, né? Mas eu sempre meio que rejeitei, né? Por ver o meu pai, as lutas, porque ser pastor você sabe, né? Vocês devem imaginar. Filho de pastor também, né? Filho de pastor é uma raça difícil, viu? É diferente. Eu não confio em filho de pastor. Existe o ser humano, os animais e os filhos de pastores, eu costumo falar. Filho de pastor é uma criatura, é uma incógnita, viu, o Shalom? É uma incógnita. Inclusive, né, estamos aqui com o Luiz, né, com o Shalom, aqui, nossos grandes amigos. Shalom, que é israelita. Verdade. Um amigão nosso. Cara, internacional o negócio. Não, eu quero entrevistar ele aqui. Porque, assim, deixando claro aqui, ele tá atrás da câmera, ele é israelita, eu sempre falo pra ele que ele é judeu, né? Então, Jesus está fora da área de crença nele, eu falo pra ele que Jesus ama ele. Eu sempre falo, mano, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu fico provocando ele assim, mas é bem meu amigo, inclusive, eu quero trazer ele aqui também, ter a oportunidade de ser entrevistado. Verdade, eu quero conversar melhor com o Shalom pra aprender o hebraico, né, cara? Que é bom, né? Ele fala pregador. Fluente. Bom. Com certeza. E o Luizão grande músico, que sempre tá com a gente aí, né, produtor Luiz? Musical. Verdade. Musical. Tudo, viu, gente? Tudo. Aqui... Ele é aquele cara louvor que se tu precisar dele no baixo, ele tá no baixo, e eu testemunho isso. Se tu precisar dele no violão, ele tá no violão. Ele faz tudo. Não, ele faz tudo. A gente sempre fala que ele é aquele cara que pode faltar a banda, mas não pode faltar o Monteiro lá. Se acabar a luz aqui, eu acho que ele faz alguma coisa. Tira um canivete suíço aqui. Tu falou uma coisa interessante. Mas conclui que eu vou te perguntar outra coisa. Esqueci o que eu Tá, então eu vou te perguntar. Tu falou uma coisa interessante. Vaso de botijas. Tu falou assim, eu não tive a experiência de fumar e tal, assim. Deixa eu te perguntar como que funciona, o que tu acha, por exemplo, porque nós vivemos Não, mas porque nós vivemos numa geração que a gente fala muito de autoridade. Autoridade. Certo. Quer dizer, tu passou, tu tem autoridade. Tu passa, tu tem autoridade. Como que tu acha, na tua opinião, e até que fique isso aqui bem registrado, porque eu acho um pouco de mimimi em algumas coisas, então quero saber a tua opinião. Tu nunca fumou droga, mas tu tem autoridade nessa área por não ter fumado e poder falar assim, não, gente, tem como. Deus ainda consegue a santidade, você consegue andar em santidade, Entendi. Em caminhos, então você tem autoridade para falar. Porque vira muito assim, você passou, você tem autoridade. Mas eu não passei, então eu tenho autoridade, porque Entendi. Eu nunca caí nesse pecado. Hoje em dia tem muito essa expressão, lugar de fala, né? Lugar de fala. Eu acho que quando você fala da pregação do evangelho, você tem que tomar cuidado quando você fala isso, porque o poder está na palavra. O poder está na palavra. Quando o jumento ele fala com Balaão, ele adverte Balaão naquela passagem, você pode ver que o poder não estava no jumento. Está na palavra. Está na palavra. Está em quem falou através dele, né?
E vendo dessa forma, eu prego sobre a salvação, sobre a vida eterna. Eu preciso morrer para falar sobre a vida eterna? Não. Eu preciso me divorciar para dizer que o divórcio ele é negativo? Não. Não. Eu preciso matar alguém para dizer que o homicídio é pecado? Não, não preciso. O poder está na palavra. O meu respaldo é e sempre será aquilo que a Bíblia diz. Entendeu? E eu acho que a autoridade, ela não está... É claro que ela está vinculada ao seu testemunho de vida. Né? Se você está de acordo. Né? A própria palavra diz, né, que examine o homem a si mesmo. Então, esse juízo de será que eu sou digno para falar disso? É um exame individual seu, né? De acordo com o que o Espírito Santo diz. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o poder está na palavra. O meu lugar de fala é aquilo onde a palavra diz. Se está fora da Bíblia, se a Bíblia não me respalda sobre esse assunto, aí eu não entro. Entendeu? É isso. Isso é bom saber, porque nós vivemos hoje, eu sempre falo, os net crentes. Sim. E cada dia uma teoria diferente, cada dia... Deixa eu te perguntar uma coisa, Zé. Qual câmera que é a dele aqui? Essa aqui. Então, quando quiser falar, você pode direcionar essa aqui também. Rapaz. É porque aqui, gente, aí quando a gente sai do celular, que só tem uma câmera, gente. Chega no estúdio aqui, 500 câmeras... Comece de novo. Nossa, eu acho que eu dei uma risada alta aqui, foi mal vazio. Mas essa câmera aqui. Mas essa geração que eu digo de net crentes, por quê? Porque, cara, todo mundo tem uma opinião diferente na internet. Cada dia surge uma crença diferente. Tem muito diferente. Justin Bieber gospel por aí. Exatamente sobre isso que eu tô falando. Então, cada dia surge... Agora, até essa semana eu tava vendo um vídeo que, assim... Nossa, eu amo esse assunto, eu sou polêmico, tá, cara? Então, eu não tenho papo na língua, eu gosto de falar. Eu tava vendo ali como que é? A Priscila Alcântara. Ela tava numa igreja... E ela tava cantando uma música que não é... Eu não vou entrar aqui no... Como que se fala? Música que é gospel ou que é secular, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a música que ela tava cantando não é apropriada de cantar numa igreja. Entendi. E eu fico vendo essas coisas, como tu falou, tem muitos Justin Bieber. Então, Voz da Verdade, esses dias, cantando Raul Seixas no culto lá, eu vi ele. Um abraço, Carlos Moisés, você é uma bênção. Então, o que tu acha sobre essa geração, cara, que tá pregando a hipergraça, por exemplo? Que tudo pode, tudo é possível, tudo tá de acordo com o que Deus te ama e tá tudo certo. Olha, entrando nesse assunto que você falou dos net crentes, eu acho que hoje, infelizmente, o crivo, né, o parâmetro para você medir o que é um bom pregador do evangelho, um pregador verdadeiro, tá medido na métrica de seguidores que ele tem no Instagram. Nas redes sociais, quantas visualizações ele tem. As pessoas, elas não estão mais avaliando o que de fato sai da boca da pessoa, mas qual é, entre muitas aspas, a influência que ela exerce nas redes sociais. E nós estamos aqui, né, no estúdio aqui, todo mundo é bem envolvido com essas coisas, eu sou meio leigo, mas a gente sabe que as redes sociais são totalmente manipuláveis. Então, os números que estão ali, eles são articulados, entendeu? E às vezes a pessoa só por ter... acabaram de ter, né, o Grammy Gospel lá, como que é? Pro troféu Salvação. Gerando Salvação. Eu vi lá, influencer lá, Gospel lá, que ganhou o troféu. Deus abençoe a tua vida, viu, minha filha? Mas olha, eu fui dar uma olhada nas pregações dela, ela... sabe qual que é a diferença desse Red Bull pra esse MM? Aquelas coisas assim, coach, motivacional. Ele é polêmico. A pessoa, ela prega tudo... Ela prega... Olha que eu nem entrei em polêmico. Eu acho que eu nem... Isso é polêmico? Então vamos embora. Bom, eu falo aquilo que está no nosso coração, né? E o que eu acredito ser verdade. A menina, ela prega de tudo. Cristianismo na veia. É a raiz do cristianismo. Exato. Parece que o pessoal, eles fazem muito esforço para não pregar a palavra hoje em dia. Por quê? Hoje em dia tem esse... Eu acho esse enfoque, né? Eu preciso atrair as pessoas de alguma forma. Então eu vou engajar o meu movimento, eu vou fomentar bastante seguidores aqui para quando a pessoa ela vê um vídeo meu, ela não vai ouvir o que eu digo, mas todo o background que está por trás de mim, entendeu? A roupa que eu visto, as gírias que eu falo e assim vai, entendeu? Então eu acho que o foco mudou, entendeu, Wesley? Não sei se eu respondi direito a tua pergunta. Eu concordo. Mas é por aí, né? Ô, Shalom, vê a hora que a gente começou, e quando tiver quase dando ali o tempo, aí tu me avisa,
E também vocês vão dando feedback, como que a gente tá. Se eu tenho costume de me movimentar muito, vocês vão ajudando a gente. É verdade. Cara, eu concordo contigo. E por mais que eu respeito muito, por exemplo, alguns pregadores que têm a palavra mais evangelística, que não tem muita pegada de confronto e tal. E aqui eu acho que existe uma diferença, eu quero saber a tua opinião. E eu vou citar nomes, por exemplo, se David Leonardo. Eu respeito a mensagem dele. Por que eu respeito a mensagem dele? Porque a Bíblia fala que, até sobre o jugo, né? Julgar os frutos. A gente julga a árvore pelos frutos que ela dá. E não por quem falam que a pessoa é, alguma coisa do tipo. E eu, assim, eu tive a oportunidade já de conhecer o David, uma mesa, trocar ideia. E os frutos dele são maravilhosos. Ele contando pra gente assim, e a gente vê até o número de conversão de pessoas que também, aí vai entrar num assunto polêmico, o que é conversão, o que não é, no sentido da mensagem dele. Mas, por exemplo, o que tu acha dessa modalidade, vamos dizer, coach que se fala? Olha, já que você citou o nome, né, David Leonardo, eu vou dar minha posição sobre ele. Eu acho que ele é um cara que revolucionou, assim. Ele revolucionou, um cara muito criativo. Ele transcendeu, assim, os padrões que nós tínhamos, né, de uma produção para uma mensagem. Eu acho isso válido, né? Produções, assim, exorbitantes. Ele esteve ali em Itajaí várias vezes, né? Então... Ele congrega lá. ele congrega ali na Reviver, né? E eu pude ver com os meus próprios olhos. E eu acho isso muito válido. Porém, existem ministérios e ministérios, né? Efésios 4 vai dizer muito bem sobre os 5 ministérios. E o David se encaixa no ministério evangelístico, ele é um evangelista. Então, eu acho que é aquele homem para o primeiro contato da pessoa do evangelho. Um paramédico, né? Exato. Se a pessoa está morrendo ali, ela está... Primeiro contato chama o David Leonardo, entendeu? Mas se a pessoa ela já está bem, mas ela precisa de um fortalecimento, ela precisa de um profundidade, direcionamento, né? Uma profundidade, eu acho que aí o assunto é outro, entendeu? Precisa-se de um cara ali, de um pastor, de um mestre, entendeu? E eu acho isso muito válido, como eu falei. As pessoas, às vezes, elas colocam, os pregadores colocam o reino de Deus numa caixinha muito pequena, mas a graça, ela é multiforme. Então, a forma com que a graça de Deus se manifesta na minha vida vai ser diferente do com que ela se manifesta na vida do Wesley. Tem muitas pessoas que se frustram, às vezes, na sua vida por causa dessa comparação também, entendeu? E eu acho que o David Leonardo, ele se encontrou. E que Deus abençoe ele, e eu tenho certeza que ele está fazendo muita diferença no meio onde ele está. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui sobre ainda esses net crentes que você falou, porque a geração Capinudos. Você sabe o que é geração Capinudos, né? Não sei, lá vem. A geração Capinudos nada mais é do que uma pessoa, vamos dizer, ela é um recipiente. Todo mundo comeu Capinudos aqui, né? Aquele miojo instantâneo lá. É uma pessoa que ela recebe a água do Espírito. Ela é inundada. Entendeu? Aí ela vai pro micro-ondas. Ela roda 5 minutinhos no micro-ondas, 3 minutinhos. Aí ela sai do micro-ondas e acha que está pronta. Sendo que dentro dessa pessoa não tem substância de verdade. Apenas produtos industrializados. Apenas conservantes. Eu acredito que essa geração, ela precisa de substância de verdade. A gente está falando de evangelistas, maravilha. Nós precisamos de todos os ministérios se movendo no reino de Deus. Mas nós precisamos, acima de tudo, de profundidade. A Bíblia, ela não fala que busca grandes... Opa! Corta pra mim. A Bíblia, ela não diz que ela busca bons oradores, ótimos pregadores ou cantores afinados. Ela diz, Deus, ele diz quem ele busca. Verdadeiros adoradores. Pessoas de verdade. Não é net crente, não é manequim de Instagram, entendeu? Deus, ele não busca teatrinho no Instagram, porque tem... Mano, eu não entendo. Tem uns caras que eles fazem uns... Olha, a pessoa, ela não consegue fazer um devocional no dia dela sem postar o versículo da Bíblia, que ela tá fazendo devocional. Esses dias eu vi o cara falou, o jejum hoje foi forte. Como assim o jejum hoje foi forte? Se o princípio do jejum é o secreto com Deus. Eu não preciso saber disso, meu irmão. Olha, as pessoas, elas têm falado muito de secreto, mas elas têm entrado no secreto delas, mas têm deixado a porta aberta. Sendo que um dos passos do secreto com Deus é o quê? Você entra no teu quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. É isso aí, Mateus 6. Beijo, Paulo Neto. Cara, é forte demais. Só que a pessoa, ela entra no secreto dela, mas ela tem deixado a porta aberta. E o que isso significa?
gente tem exposto a intimidade. Um grande amigo meu, ele diz que a intimidade que é exposta é pornografia. E nós estamos vivendo uma pornografia no mercado gospel nos dias de hoje. É pessoas dizendo que são íntimas, mas na verdade elas estão apenas expondo aquilo que elas não são. Quer saber que eu faço uma comparação muito ligada ao que tu tá falando. Eu sempre falo assim que nós estamos fazendo de Jesus um Airbnb. E não um alojamento, uma casa verdadeira, fixada na rocha, como Jesus citou quando estava aqui. Nós fizemos dele um Airbnb. É um alojamento temporário. Quer dizer, quando a gente precisa dele, a gente chama ele, Jesus, eu preciso de você. Mas é um Airbnb, é um alojamento temporário. Quando eu não preciso mais dele, eu pego e lanço ele fora, porque agora eu não preciso mais de você. E a Bíblia, o retrato do Evangelho é totalmente diferente, né, cara? É construir raízes em Deus. É construir profundidade em Deus. Porque, como tu falou, eu também não sou contra essas pregações mais evangelísticas. Aliás, eu do fundo do coração adoro muito o Dave e esses pregadores que pregam mais o sentido de o amor, o primeiro contato com a pessoa, como nós estávamos falando. Por mais que hoje eu estou num nível maior, eu estou num nível de profundidade. Hoje eu quero sentar com mesas com pessoas como você, que tem história, que tem profundidade, para me aprender, para me escutar. Porque a gente não é mais um bebê no mundo negócio, vamos dizer assim. Nossa, você falou... para não ficar nas nossas palavras, Paulo ele fala muito bem, né? Que a vida cristã, ela é uma escada. Você vai galgando degraus. E chega um tempo que você está comendo comida pastosa, mas aí vai haver um dia que o alimento vai se solidificar. Mas tem gente que vive a vida inteira comendo comida pastosa e fica sedentária, fica inibida na sua vida espiritual. Sabe o que eu falo? Que o mundo, nós cristãos, hoje vamos dizer assim, esses net crentes também por aí. Eu gostei dessa expressão. Net crente. A diferença é que, vamos dizer, vamos voltar lá antigos, raízes, vamos dizer assim, o verdadeiro evangelho, os verdadeiros cristãos lá que lutaram, Calvino, Lutero, John Knox, Wesley, vamos falar desses caras. Esses caras, eles pegaram o evangelho e eles trataram o evangelho como uma escada, um degrau, outro degrau, e tu pode até retroceder num, mas tu vai subir nele de novo, e assim é a vida cristã. Você fala em nível espiritual, níveis espirituais. O problema da nossa geração é que quer subir de elevador. Legal. Não quer subir do primeiro. Mas pra cá? Assim? Pra cima, assim, ó. Assim, ó. Isso. Assim? Pra captar melhor. Obrigado, José. Então, a galera hoje quer pegar elevador, quer subir do primeiro degrau ao quinto. Desculpa a expressão aqui, mas um menino que acabou de ser convertido quer pregar para uma geração. Nossa, quer pregar para uma multidão, mas ainda não tem profundidade. Quer fazer TikTok, Quer fazer TikTok. E vamos dizer, o TikTok tá na moda agora. A menina Deus abençoe o TikTok. Não, é uma benção, né? Se estiver longe de mim, tô brincando. Mas a gente vê assim, a menina que ganhou ali o troféu Gerando Salvação essa semana, que foi a influencer do ano, quem ganhou o troféu... Como que é o nome dela? É Maria alguma coisa, não é não? Puxa aí. Puxa aí. Quem ganhou influencer do ano no troféu Gerando Salvação. Eu assisto a explicação dela de vez em quando, porque rola o feed do Instagram ali e às vezes aparece. Mas o que é interessante é que tu vê os heróis da fé, cara, eles subiram de escada, mano, lutando. Eles construíram uma coisa Mártires, que a gente... né? Morreram por aquilo que eles acreditavam. E a gente quer desconstruir isso. Eu até vi um vídeo ontem, é comédia cristã, mas achei muito legal. Em outros países, pessoas morrendo, levando pauladas, sendo presas, apanhando. E isso é perseguição. Aí no Brasil, não pode falar uma palavra. Perseguição. Não, cara. Cara, o Brasil, ele não sabe o que é perseguição. Lógico que não. A gente está desvalorizando os mártires, por exemplo. Exatamente. O Brasil não sabe o que é perseguição. Porque me chamam de pastorzinho na minha escola, eu estou sendo rechaçado na minha escola. Inclusive, passei muito por isso na minha escola. Meu Deus do céu. Eu vou deixar uma ênfase aqui. Tem um vídeo dele dentro do colégio adventista. Nossa, fala o nome. Não pode falar o nome? Eu já falei, adventista, vocês mesmo. Ele subiu e ele juntou umas mesas assim. Ele falou de novo, não, né? Não, falei não. Ele juntou umas mesas assim e ele nem era adventista, tá? Ele não era adventista. A fé dele era diferente. Porque não fala. Não pode falar? Não fala a palavra adventista, mas amém. Verdade, glória a Deus. Eu amo vocês, diferente. Todos. E ele botou uma mesa ali, cara, juntou uma mesa na outra, subiu em cima e começou a pregar de Jesus. Foi. Falou de Deus na vida das pessoas. E vamos lá, dentro daquela escola, pessoas ali olharam pro menino, que até hoje tem frutos. Eu conheço pessoas que estudavam contigo na época e falam assim, mano, o Wender era uma benção. É mesmo. E o Wi-Fi Cell, ele tá de pé até hoje, inclusive um abraço para o Wi-Fi Cell, é o nome do movimento que nasceu. Inclusive...
Vitória Souza. Um beijo pra você, Vitória Souza, a nossa grande influencer gospel no Brasil. É uma benção, né? É uma Não deixa de ser benção. uma benção. É verdade. Obrigado, Shalom. Respostas aí rápidas. Não, o feedback tá bom. E É o backstage. falando sobre isso aí, como entrou, né, o ministério assim na minha vida, a chamada, né? Foi exatamente nesse período. No ano de 2018, eu acabei de chegar no ensino médio e eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, assim, né? E eu fluindo nos dons. Só que na minha igreja, eu não podia pregar, cara. O pastor não dava oportunidade para me pregar, você acredita? Teu pai na época ou não? Exato. Não sei por quê. Porque eu sempre fui meio, né, intenso, assim, né? Pra não dizer... Pedrão. Lucão. Exato. E aí eu falei, cara, eu preciso pregar em algum lugar. E a escola onde eu estudava, digamos assim, ela não professava a fé que eu cria, certo? E aí... Era uma escola aí. Inclusive, alguns professores até rechaçavam dons com o Espírito Santo. Eu lembro claramente de um professor meu, ele debochando do falar em línguas, entendeu? Gente, isso é bobagem, viu? Larga a mão disso. Falou bem sim pra gente. E aí eu, em oração, sabe, muito espiritual, primeiro amor, aquele fogo, eu falei, Senhor, eu preciso fazer a diferença aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E a partir daquele dia, eu assistia muito Marco Feliciano, sabia? Se for perguntar... Exato. Se for perguntar pra mim quais eram as minhas primeiras referências pra começar a pregar, era Marco Feliciano, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, viu? Eliseu Rodrigues. Esses caras. Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Mano, eu era de uma fé bem diferente dele, mas eu já escutava diferenciado. ele. Muito Diferenciado. As minhas referências, não, já era Leonardo Gonçalves e Kleber Lucas. Ah, sim. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todos. Algo mais que não, então, aí, cara, eu vi o Marco Feliciano falando de propósito, de ir no monte. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. E a partir daquele dia, resumindo a história, em 3 meses, eu estaria orando e jejuando em prol daquela escola. Passaram-se aqueles 3 meses e eu orava dentro da escola, no banheiro infantil lá. E ia, cara, fervorosamente. E às vezes não sabia nem orar direito. Não conseguia, mas Deus, ele colhia as minhas lágrimas, eu queria. E eu queria ganhar a minha escola pro Senhor. Até que chegou um grande dia, eu tava ali no pátio da escola, lá de um rapaz, grande amigo meu, hoje ele tá morando nos Estados Unidos, Vitor, abração, Vitor. E Deus, ele sopra no meu coração falando, Wendel, é hoje. Eu falei, é hoje então, Senhor? Glória a Deus, então desce com o teu fogo. Não, vira pro Vitor e fala do meu amor para ele. E aí eu virei pro Vitor, cheio de convicção. Naquela hora, a oração e o jejum vieram à tona. Falei, Vitor, Jesus, ele quer salvar a tua vida. Jesus, ele quer salvar a tua vida. Entrega a sua vida a ele hoje. Mano, aquele morenão de 2 metros de altura, barbudo, colocou a touca no meio da cara, deitou a cabeça no meu peito e começou a chorar, igual uma criança. Não. E aí eu não sabia orar direito, né? As únicas orações que eu vi eram dos assembleianos, aí eu botei a mão na cabeça dele e falei, sai agora em nome de Jesus. Falei, vai, bate retirada agora. Falar nisso, tu... Eu falei... Não, continua. Resumindo a história, mas depois comecei a orar crente pelo hoje? coração. Ele é cristão hoje? Hoje, ele tá nos Estados Unidos, como eu falei. Faz tempo que eu não converso com ele, mas naqueles dias o fruto ele... ali, a semente foi plantada, ficou. Aí depois o Alexandre chegou, quando eu vi, eu tava orando por 2 pessoas, um carinha no meu peito, outro aqui, o Alexandre Kober, um abraço pra você. Mas quando eu abro os meus olhos, tava o pátio inteiro da escola, lá em Itajaí, parada pra ver. E quando eu percebi, as pessoas começaram a levantar as mãos umas às outras, falando, eu quero receber oração também. Esse foi o avivamento lá na minha escola, através de um propósito de oração. Pode perguntar aí. Não, eu ia falar, até a escola que ele tá falando, né? Não vou falar o nome aqui, mas é uma escola que eu particularmente já fui bastante lá e eu partilhava da mesma fé que eles, dessa escola. E eu digo que talvez tu fez isso na escola mais difícil de se fazer. Foi complicado. Dentro de Itajaí a gente conhece, talvez é a escola mais difícil de se fazer lá, isso, né, cara? Mas, sabe que tu falou uma coisa interessante? Tu falou assim, meu pai não me dava oportunidade. Meu pastor, tu falou, né? Meu pastor não me dava oportunidade de pregar. Obrigado, pai, eu te amo. Sabe o que eu vejo com isso, cara? A gente se converte, a gente já quer o altar. A gente se converte, a gente já quer ministrar, a gente se converte... Talvez nem seja o seu caso, mas eu vou dar ênfase nisso para te entender, tá?
E talvez o que teu pai fez contigo, cara, é exatamente isso. Eu vou fazer você criar raízes. Quer dizer, você quer o altar com 1000 pessoas te assistindo, comece numa escola com 10. Nossa. Comece na sua sala de aula com 2. Começa, entendeu? Então, ele gerou em você, eu vejo assim, o processo de entender tempos e tempos, cara. Profundidades e profundidades, entendeu? O evangelho verdadeiro. Porque eu entendo assim, se Deus me colocasse hoje para ministrar para 100 mil pessoas, em algum momento talvez isso podia roubar meu coração. É verdade. Então talvez só quem passou pregando para uma, por exemplo, eu já fui muito de pregar em ônibus, né? Eu pegava o ônibus da minha cidade, eu pegava coletivo assim, e eu ia com minha bibliazinha, eu ia pregando nos ônibus. Quer dizer, eu passei pelo processo. E foi o processo que tu passou. Talvez se nossos pais, ou nossos pastores, ou até Deus nos desse milhares assim, do nada para nós pregar, em algum momento isso poderia roubar o nosso coração. Então eu vejo como um processo. Sim. Glória. Falando em processo, Wesley, você falou tudo aí. Eu acredito muito que pior do que ser a pessoa errada é ser a pessoa certa na hora errada. Entendeu? Porque não é sobre você ter chamado apenas. É você estar preparado para o chamado que você recebeu. Uau, quer dizer, ó, se você tem um chamado aí, não adianta esperar no banco da igreja. Comece a Exatamente. mexer. Eu falo sempre isso daí. Pior do que ser a pessoa errada é ser a pessoa certa na hora errada. Saul, ele tinha um chamado, mas ele estava imaturo. O Shalom sabe muito bem. Ele estava imaturo, ele não estava pronto. E quando ele recebeu a incumbência de Deus, que era o reino de Israel, ele sucumbiu. Ele não aguentou a pancada. Mas, paralelo a isso, havia um menino lá no pasto, Davi. Como que é Davi em hebraico? David. Olha aí. Bereshit bara Elohim. David estava lá, no pasto. O que ele estava fazendo no pasto? Pastoreando ovelhas. Pastoreando ovelhas. Estava no processo. Qual é o nosso processo? Qual que é o nosso pasto nos dias de hoje? O meu pasto era a escola. O meu pasto era a praia. Aí, uau. O meu processo era a sacada da minha casa. O meu processo, ô Luiz, era o Aviva Jovem, lá a célula que eu comecei, com 3 pessoas. O Luiz, inclusive, era um frequentante assíduo. Não, eu conheço, gente. Até hoje, eu vou te dar ênfase nisso agora. Eu conheço muita gente que são amigos meus. O Caio, lá da igreja, a Isa, que foram pessoas que se converteram na sacada da tua casa, né, cara? É verdade. Nossa, aquela área da casa. O teu pasto, né, cara? É onde tu pastoreava, foi, cara. Né, cara? Onde eu falei muita bobagem também, porque o processo ele te dá respaldo para você ser menino. Ser menino. Porque você falou uma coisa muito interessante. Se Deus ele te levanta... TV aqui acho que piscou. Porque se Deus ele te levanta, igual você falou, e você não está preparado, você não vai ter chance de ser menino. Porque se você pisar na bola agora, meu irmão, as pessoas vão cair matando em você. As pessoas estão olhando a gente aqui, estão me olhando. Ei, irmão, a gente não caiu de paraquedas aqui, não. Melhor ainda, eu não estou pronto. Sabe, eu acho que pior do que... É melhor você... se definir, entendeu? Eu estou num processo de Deus. Eu creio. Num período embrionário da minha vida. Eu creio, eu estou no começo de tudo, cara. Entendeu? O meu respaldo para falar para vocês não é sobre grandes experiências de vida, mas é sobre a palavra que rege o meu coração. E o que eu falo para vocês? Respeite o processo de Deus na tua vida, cara. Respeite. Não como diz o paranaense, né? Não coloca a carruagem na frente dos boi. E eu acho que é isso. Esse é o segredo, cara, pro sucesso. E isso também te dá autoridade. Ministério. Não autoridade, mas te dá, vamos dizer assim, a chance de dar cabeçadas. Eu sempre falo aí pro Shalom, que é um dos rapazes que me acompanha, sempre falo, mano, se tem uma hora da minha vida que é pra me dar cabeçada, não que eu queira dar, mas se tentar alguma coisa, errei. Agora eu vou até fugir do foco, mas, por exemplo, assim, empresa, né? Eu sou metido a querer fazer alguma coisa, a empreender e a sempre movimentar, né? Você gosta do din-din? Eu gosto de dinheiro, a gente é capitalista, sabe? Eu gosto de dinheiro. E a gente... Então, cara, eu sempre falo pro Shalom. O Shalom é um cara que já tem empresa, já é um cara bem sucedido, já é um cara que construiu o seu patrimônio. Vocês querem aí? Quer, Shalom? Não? Desculpa. E daí, eu sempre falo assim, eu sou um cara que tô na época de dar cabeçada, mano, e errar. Porque eu sou novo, eu não quero errar quando eu tiver 30, 40. Eu quero errar agora que eu vou fazer 20 ainda. Então, e no meio evangélico, assim, no nosso meio cristão, vamos dizer assim, cara, eu sou assim também. Não que eu queira errar, mas você me fala, Deus, as experiências que o Senhor me dá, as coisas que o Senhor coloca em minha mão,
eu quero sempre tratar com seriedade e fazer aquilo a minha responsabilidade, fazer daquilo o meu compromisso contigo. Mas se eu errar, Deus, eu quero estar sempre com o coração voltado. Até uma célula que tu fez na tua casa, eu estava um dia, tu falou muito disso, tu falou de voltar à essência, né, cara? Nossa, de como tá, o temor do coração. Então eu sempre falo, Deus, se um dia eu errar, quando eu cair, ou quando eu cair, que eu digo assim, Deus me dá alguma coisa, uma responsabilidade, eu não fazer, ou eu fazer de qualquer jeito, ou não aceitar aquilo de maneira séria, eu quero estar sempre com o temor no coração e falar assim, Jesus, desculpa. Eu podia ter feito melhor, eu podia... E eu já participei disso, mano. Já participei de rodas, eu já quis estar em rodas grandes, quando ainda eu era pequeno, uma maturidade espiritual. E talvez se eu estivesse naquelas rodas, eu estava em outro tempo, eu estaria nem absorvido o que estava acontecendo ali, estava pela mídia, pelo status. Então eu sempre falo, Jesus, me dá um temor no coração para me reconhecer o meu erro, minha falha, porque eu quero amadurecer todos os dias em Ti. Eu sempre falo assim, santo não é aquele que não se suja. O Spurgeon fala isso, mas é aquele que sempre se limpa. Sim. Então eu quero ser esse cara, mano. Eu não sou um cara que eu quero mostrar minha perfeição. Diferente disso, eu quero mostrar minha imperfeição, mas que Cristo mesmo assim me ama, está comigo, e eu quero errar agora. Amém. Quando eu digo errar, não é que eu queira errar, mas se eu tiver que errar da cabeçada, mano, é agora. É verdade. Porque Deus quer levantar uma geração. E sabe o que é interessante, Wendel? Tu não vê na Bíblia, tu vê poucas vezes. Tu vê poucas vezes Deus fazendo na Bíblia o que Ele está fazendo com a nossa geração, levantando meninos. Pode ver, quer ver? Jesus começa o ministério com quanto? 30, mas a Bíblia fala que Jesus já tinha autoridade para andar com os mestres das leis quando tinha 12. Por que Deus não levantou Jesus com 15, 20? Não. Jesus teve uma experiência de vida se passar até chegar. Então, Deus está fazendo uma coisa na nossa direção diferente. Ele está levantando jovens, avivalistas, como você mesmo fala. E aí, dando ênfase nisso, que já falei muito, eu queria tocar num assunto. Oh, legal. Falando de avivamentos, esse negócio avivalista que a gente vai para essa área agora. Vasos emotivos. Wendel Borges, ele tem um projeto em Itajaí, particularmente eu faço parte, estou debaixo da liderança ali, da liderança dele, e é um projeto chamado Oasis. Eu também queria que tu explicasse depois o que é o Oasis, e também queria que tu explicasse qual é o projeto, como que funciona. O Oasis, ele nasceu, nós criamos no coração de Deus, e é uma iniciativa de jovens de Itajaí, não é de uma igreja, de uma denominação específica, em prol do reino de Deus e por um enfoque evangelístico em Itajaí. Nós vimos que principalmente no período da pandemia, as igrejas elas se dispersaram. Não apenas entre elas, mas internamente, sabe? Internamente. As igrejas estão divididas. E eu creio que Deus está trazendo um espírito de união. Disputa por mídia. Tudo. Nossa, tem muitas coisas envolvidas. Muitas pessoas frustradas, decepcionadas. E aí nós pretendemos com esse movimento, que vai ser na Beira Rio, né, o foco dos nossos encontros, vai ser uma forma de nós reunirmos jovens de todas as partes de Itajaí, crentes e não crentes, para nós partilharmos uma palavra, fazermos esse ambiente de conexão entre os jovens, sabe? E os jovens voltarem para as suas igrejas. Os que não são, com certeza vão ter alguma conexão ali, uma amizade, vão para a igreja, também, entendeu? Né? Mas os jovens que já participam de algumas outras igrejas, eles vão voltar para as suas congregações locais com uma chama, sabe? E nós cremos que isso vai começar nas ruas de Itajaí. Nós estamos levantando um lema, né, que está regendo todo o movimento, que é: se as pessoas elas não têm força de irem até a igreja irá até elas. Entendeu? Na pandemia teve muito isso também, né? As pessoas não podiam sair, então os alimentos, os medicamentos vinham até elas, né? E a igreja, ela está saindo das quatro paredes. Porque eclésia, né? Já que nós estávamos ali de etimologia, né, de exegese, ali com o Shalom, eclésia é chamados para fora, né? Nós estamos cumprindo o chamado da igreja de ir para fora e alcançar os não alcançados. Não é festa de crente, o Oasis. É uma festa do reino de Deus em prol daqueles que não foram alcançados ainda. O que significa Oasis? O Oasis é um lugar fértil, é um ambiente fértil, em uma situação inóspita, desértica. O Oasis um refúgio no meio do deserto. Exato. É onde você encontra água num ambiente seco, onde você encontra pão
num ambiente de fome, entendeu? E nós vemos esse ambiente, não só em Itajaí, mas no Brasil inteiro. Escassez. Escassez espiritual. Escassez moral. Eu faço um convite pra galera também. Inclusive, é verdade, gente. Olha, pelo menos 2 vezes por mês nós estaremos lá. A data, ela está ainda para ser estabelecida. Nós estamos variando entre sexta-feira à noite e sábado à tarde. Mas eu convido você a seguir o Instagram do Oasis Movement, @Oasis Movement. Vai estar na descrição? Vai estar. Eu vou colocar. Segue lá a gente, pessoal, para vocês estarem atualizados. Você que é de Itajaí, de Itapema, de toda a região do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, apareça lá na Praça Beira Rio, vai ser uma benção. Cara, e focando nesse assunto agora que tu falou de evangelista, de esse movimento, de avivamento e tal, nós estamos vivendo, aliás, uma grande onda, uma nova onda no nosso Brasil aqui, de o movimento worship, né? O movimento Parede Preta, a qual até eu faço parte numa igreja, Parede Preta. O Luiz gosta disso. Luiz gosta? E só que, e tu ainda, a gente vê que tu tá pegando bem o áudio aí, eu mudei o microfone aqui. Tu é um cara que vem com uma raiz mais assembleana, ou talvez mais pentecostal, vamos se dizer. Porque tu congrega no avivamento bíblico, né? Sim, tu igreja. Tu é um fruto do avivamento. Sou um fruto do avivamento bíblico. Então tu veio com essa pegada mais pentecostal e nós estamos vivendo hoje no Brasil essa pegada worship, vamos dizer assim, esse movimento preto. O que tu acha disso? Existe uma diferença? Tu acha que isso é ruim, isso é bom? Tu acha que tem um fruto? Qual que é a lógica? Eu acho que no reino de Deus nós somos livres, né? Para nos expressarmos. Eu disse no começo aqui do podcast que a graça ela é multiforme. Então ela se manifesta de acordo com as suas expressões, né? É claro que de acordo com os princípios bíblicos, né? Que isso não fira. Eu acredito assim que os ornamentos, nós chamamos disso de ornamentos, né? De decorações. Eles são válidos contanto que não firam os princípios de Deus e não substituam a centralidade de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente produz tanto a igreja que o foco da igreja vira a produção. Eu conheço um pastor... cristocêntrica. Aliás, o oposto, né? Isso, exato. E conhece o pastor? Então, conheço o pastor da cidade de Formiga. Eu li um livro dele, inclusive. E ele fala muito sobre isso. As igrejas elas estão muito mais preocupadas com a estética e elas ignoram a genética da igreja. Ignoram aquilo que tem no o âmago da igreja, entendeu? A essência, que é a palavra, que é o cuidado, é o pastoreio. E aí as pessoas elas deixam de cuidar das pessoas, mas colocam o goela abaixo de todo mundo, as superproduções, as luzes, mas a pessoa vai embora para casa vazia. Durante a semana ela não é cuidada, ela não é pastoreada. É aquela mesma logística do pão e circo, né? Que Roma tinha. As pessoas elas eram abandonadas durante o ano inteiro. Mas elas iam para um lugar só, né? O sistema pão e circo. Porque ali elas eram alimentadas por um pão seco e por entretenimento. É dessa maneira com que muitas igrejas, não todas, viu, pessoal? Existem muitas igrejas sérias, mas muitas delas estão se rendendo a esse sistema de entretenimento. Então eu acho válido, contanto que não fira os princípios bíblicos e a centralidade de Jesus. Eu falei... Não, acho que é isso mesmo, acho que deu o objetivo. 3 minutos? 3? Então eu vou tocar no último assunto agora. Que hora que é agora? Que hora que é agora? 4h27. Acho que nós começou depois, não? Começamos. Tu lembra que hora que nós começou, José? José, né? Não? Tem mais 18 minutos. Tá. Eu quero tocar no assunto agora, antes de tocar... Eu tenho 2 assuntos aqui ainda que eu quero falar ainda, então vamos tentar ser breve aqui. 2 assuntos, eu vou tentar me polir e tentar ser direto. Eu também. Cara, eu costumo falar uma frase de um pastor, que é: o mundo só tem voz aonde a igreja se calou. Por muito tempo nós vimos a igreja se calando no meio político, aquela ideologia de, não, igreja e política não se mistura, religião e política não se mistura. E eu sempre falo pro Shalom, para o gurizada lá, que eu sou uma falha no sistema. Sempre falo assim, mano, é um lugar que eu quero estar, eu quero mostrar que tem como um cristão... Quer trazer a espada. Quero trazer a espada. Eu sempre falo, porque eu não sou esse crente mimimi, não, mano. Justiça, eu gosto disso, cara. Eu gosto da seriedade que a palavra tem. E eu sempre falo que é um lugar que eu estou, né? Quem não sabe, eu estou político, não sou, mas eu sou um cristão, mas eu estou no momento político, eu gosto da maneira que eu estou entrando, vamos dizer assim. E eu quero saber, cara, e também eu acho que a juventude tem que estar lá dentro.
a igreja tem que estar lá dentro gerenciando princípios e valores para a nossa nação. Mas eu queria saber de você, o que você acha dessa ideia que nós tivemos agora uma política muito polarizada? O que você acha do cristão e a política? Envolve, não envolve? Eu acho que a política ela é necessária no espectro organizacional da sociedade. Para que nós nos organizemos no âmbito econômico, eu falei social, moral, nós precisamos da política. Política é isso. É uma organização do povo. Então, você precisa de representação, né, nesse meio. Entendeu? Porque ali a gente está falando sobre o lugar onde as decisões que vão tomar a direção do país, da nossa cidade, do nosso estado, vão ser tomadas. É ali. E nós confiamos, né, que na passagem bíblica que Deus ele é quem institui as nossas autoridades e os nossos governantes. Mas para isso acontecer, nós precisamos de representantes lá no meio. Eu digo agora, eu creio que eu não tenho um chamado político, entendeu? Por mais que o pessoal às vezes brinque, né, que a gente às vezes, né, gosta de cumprimentar, falar com todo mundo, né? Eu acho que isso é até uma ofensa. O Wendel é político. Não. Isso daí é ser simpático, meu irmão. Política e simpatia podem até andar juntos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Porque você ser um bom administrador, às vezes, não vai andar junto com a sua simpatia. Tem bons administradores que, infelizmente, não são simpáticos. Olha, eu não preciso de pessoas simpáticas, de figurões na política. Eu preciso de bons administradores. E Até Judas era simpático. Hã? Até Judas era simpático. Exato. Se a gente for falar dos caras simpáticos aí, né, tem muitos. Mas falando sobre o cristão e a política, eu acho que o cristão ele não pode se omitir, não apenas da política, mas do que acontece ao redor dela. Cara, se você não lê o jornal de amanhã, o jornal do que está acontecendo hoje, você não está preparado, você não está apto para pregar o evangelho, por exemplo. Você precisa estar de acordo, você precisa estar a par daquilo que está acontecendo. Ou melhor, você precisa estar por dentro de tudo. Entendeu? Então eu acho que o cristão e a política são coisas assim que precisam ser separadas, assim, né? Porque nós vivemos, afinal de contas, no Estado laico, nós precisamos respeitar as outras crenças, né? Os outros credos, mas não devemos negociar os nossos princípios e trazê-los em pauta no âmbito político. Eu vejo assim também, vejo... Eu rodeei muito, gente. É isso aí, né? Não, é isso aí, que não. falou. Acho que deu pra entender, né? Eu concordo, cara. Eu vejo assim, a Bíblia... Eu respondi a pergunta, né? Não, respondeu. Respondi, né? Respondeu muito. Até acho que eu vou fazer uma comparação do que tu falou. José, governo do Egito. Daniel, a governo da Babilônia. Não é mesmo? Foram pessoas que tiveram, não digo um chamado político, mas em algum momento da história deles, Deus confiou, José e Daniel, né? você falou? José governou o Egito e Daniel a Babilônia. Exatamente. Acho que em algum momento da história deles, Deus confiou uma nação, Deus confiou um povo a eles, né? E eu acho que eu concordo com o que tu falou. Eu vou muito para essa pauta aí também, de se é isso que determina as principais leis, funções e organização, assim, gestão do nosso país, da nossa nação, nós temos que estar lá, né? Exato. Carregando valores e princípios. Não é sobre religião, é sobre princípios, exatamente. Porque eu não preciso ser cristão para ser honesto, entendeu? Isso daí tá no... Para a sociedade ela andar bem, eu preciso estar de acordo com a minha cidadania, né? A Constituição Federal, ela diz muito bem, né, sobre os nossos direitos e sobre os nossos deveres como cidadão. E isso daí não é inerente ao cristão, não. É um civil. Exatamente isso aí, cara. Eu acho que tu falou tudo que a gente podia, o que um cristão pode resumir. Aqui, gente. Não, ele tá muito intelectual hoje. Gente, o que é isso? Mas, cara, assim, o Shalom, ele é um rapaz que ele é assessor político. E ele é um cara que ele já participa de algumas reuniões, né, cara? Mais tempo que eu e tal. E assim, eu tive em algumas reuniões, ele também, a gente teve nessa eleição. A gente viu, cara, a gente oferecendo pra gente 300 mil, né, Shalom, 250 mil, pra gente fazer coisas simples, cara. Mas que negociariam nossos valores, a gente teria que trocar valores e princípios, de não se corromper. Eu acho que é aí que tá a pauta cristã. Se é para entrar lá dentro e eu ser só mais um, se é para entrar lá dentro e eu me corromper com meus valores e princípios, então eu não quero entrar lá dentro. Eu quero entrar lá dentro para provar para o mundo, não para provar esse dia eu tenho que provar, mas para mostrar para o mundo que tem como ser cristão lá dentro. Tem como carregar valores e princípios e ensinar isso lá dentro. É difícil?
Mas Jesus falou que ia ser fácil? Não. Então, eu vejo, acho que muito que tu falou, acho que é nisso. Não é sobre religião, Que Deus esteja com sobre você, vamos valores estar e orando aí. princípios. A gente precisa orar pelas nossas autoridades e que Deus abençoe você nessa empreitada aí, Wesley. E faz o L. Puxa o gancho pro Wendel. Pode? Nossa, que vozeirão, mano. Que Não, vozeirão. o Shalom, ele... Ô, José, arrepiou eu aqui, cara. Que é isso? Então, tem pessoas que se candidatam para cargos políticos dizendo que são evangélicos. Mas, na prática, é apenas uma farsa. Ganhar São público o nome impostores, disso. Na verdade, o que você acha sobre isso? Eu acho que... Aquele cara que durante a eleição, eu sou cristão, eu vou valorizar a pauta evangélica, eu vou... E aí chega lá, muda todo o discurso e faz o L. É porque a bancada evangélica, ela é muito forte, né? E ela luta... Apesar de que... É muito forte, muito fraco. Apesar de que a bancada católica, ela é maior, né? Só que os evangélicos, às vezes, eles são mais do embate, do confronto, aí eles tomam mais... são mais notáveis. Mas eu assim, tenho a minha digamos, crítica à bancada evangélica, sabia? É, né? Eu acho assim, como tu falou, pode é grande, tem um grande número lá dentro, só que em algum momento eles não pautam isso. A bancada evangélica no Brasil já não me representa. Porque a gente vê discursos na Câmara Federal, por exemplo, a gente vê leis sendo aprovadas e a gente não vê ninguém se posicionando. E, gente, eu sei que a política ela tem muito mais a ver do que um discurso no Instagram ou um vídeo. A política tem toda uma articulação por trás das câmeras, ela tem todo um processo de conversa e tal por trás, eu sei disso. Só que aonde estão as pessoas estando inconformadas? Não, isso aqui não pode passar, a gente vai fazer oposição, a gente vai conversar com os deputados, a gente vai... É isso que falta para mim, na minha opinião, na bancada evangélica. Sim, respondendo o Shalom, eu acho que o erro, com certeza, está nos políticos que usam do nome do Evangelho, do nome de Deus, como plataforma para se lançarem como político, como deputado, assim vai. Mas o erro mesmo está nos eleitores, né? Sempre está nos eleitores. A gente fica culpando os caras se lançam ali como candidatos, mas ninguém obriga. Quem coloca uma arma na sua cabeça para votar? Burra quem não pesquisa, Exato, não vota. tem que pesquisar. Às vezes só porque o cara ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa argumentativa ali. Aí as pessoas veem, o cara fala bem, o cara tá com a Bíblia aí debaixo do braço. Então eu acho, Shalom, que a cobrança tem que estar no corpo eleitoral, sabe? Naqueles que votam. Porque, desculpa a palavra, perdão a todos aí, vagabundos tem em qualquer âmbito da sociedade. Entendeu? Inclusive no meio dos evangélicos. Que é uma crítica minha também. Exato. Então, a gente precisa ter cuidado, né? E assim vai. Mas acho que é bem isso aí. O meu público, é o público cristão, então se você quer de Itajaí, cara, eu preciso de você em 2024. Vou fazer meu marketing político aqui. Preciso de você em 2024, cara. Pessoas lá dentro reafirmando valores e se conformando ali com coisas que não estão de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas, Wendel, deixa eu te falar, cara, eu me identifico muito com uma história da Bíblia, que é a história de Samuel. Por quê? Porque eu vejo a história de Samuel muito, muito atrelada aos nossos dias de hoje. A Bíblia fala que Deus falava assim, no quarto de Samuel, Deus entra e fala, Samuel, Samuel. E Samuel sai do quarto e vai até Eli. Aí Eli fala, não foi eu que te chamei. Aí Samuel retorna pro quarto e Deus chama ele de novo, Samuel, Samuel. E Samuel sai do quarto de novo e vai até Eli e ele fala, cara, não te chamei. E na terceira vez, na segunda vez, ele olha para Samuel e fala assim, se a voz tornar a te chamar, você responde, Senhor, teu servo ouve. O que eu digo com isso? A loucura aqui Eli sabia que era a voz de Deus. Ele sabia, porque foi Eli que mandou Samuel falar, teu servo ouve, então Eli sabia, mas ele não escutou as duas primeiras vezes. Ele foi no final da história dele, ele foi um projeto falido. E na ausência de um sacerdote escutando a voz de Deus, Deus levantou um menino, Samuel. Então, por isso que eu me identifico com a nossa história, ou com nossa geração hoje, isso. E eu tô vendo em você, cara, quem acompanha o Wendel sabe, o Wendel é um cara que ele vem ministrando no Brasil, ele vem rodando as ruas da nossa nação, levando a mensagem de verdade. E eu vou te ser bem sincero, o Wendel é um cara que, quando eu preciso de alguma coisa, eu falo, mano, ora por mim. Alguns dias atrás eu tive que tomar uma tomada de decisão difícil, eu cheguei nele durante um culto, abracei e falei, mano, tô saindo daqui, eu tenho uma reunião, ora por mim. Porque a gente vê isso em você, Wendel, quem te segue ali, e eu também que estou perto de você, que o jeito, a seriedade que você trata o evangelho, o respaldo que você dá às coisas sérias da Bíblia, e
você hoje tá ministrando, eu sem dó de falar a palavra, mas o Brasil, você tá rodando, cara. Deus tá te chamando, Deus tá soprando a tua voz. E como tem sido essa experiência porque é novo também, acredito, faz o quê? 1 ano, 2 anos? Não sei, talvez um pouquinho mais. Viajado, aí, vai fazer 5 anos. 5 anos. Não é tão recente, mas é recente. E como que tem sido essa experiência pra você, cara? Cada semana que a gente abre o Instagram do Wendel, ele tá num estado diferente. E eu levo os amigos também, né? Leva os amigos. Nunca me levou, mas... Enquanto Deus não manda a botija, né? A varoa, a ungida, inclusive... Você que tá vendo aí, ó. Não, segue mentira. o Wendel. Nós aceitamos currículos, coloca no e-mail do Luiz aí. Tem que ser crente, viu? Mas brincadeiras à parte... Santa Catarina? De Santa Catarina, de preferência. Mas tem aí o Brasil, né? E, glória a Deus. Aí vocês me colocam uma saia justa. Mas, olha, eu acho que esse assunto me faz até me emocionar porque nós sabemos a cada dia, isso é mais claro, que não é sobre nós, sabe? Não é sobre a nossa capacidade. E quando eu lembro um dia, eu estava no ônibus com meu pai, estava indo para o Paraná, e eu lembro que encostei minha cabeça na janela do ônibus e eu vi a estrada passando. Eu falei, Senhor, um dia eu quero viajar e pregar a tua palavra. Aí passaram-se alguns meses, passaram-se um tempo e Deus começou a agir na minha vida, sabe? Mas não foi do nada. Do nada de Deus demora muito tempo para acontecer, né? Exatamente. Às vezes, de repente, demora bastante. É uma coisa que, assim, eu vejo isso acontecer até contigo. A gente olha para Deus levantando pessoas e fala assim, mano, do nada o Wendel tá rodando o Brasil. Cara, o do nada de Deus demora muito tempo pra acontecer. É agora que eu tô postando, né? E também ninguém viu teus processos lá atrás. Ninguém viu você na escola, orando pelo teu amigo. Ninguém viu você no seu quarto, no seu crédito, fechado. Então, é por isso que eu falo, o do nada não existe, gente. O do nada aconteceu um processo lá atrás. Para Deus estar levantando alguém, essa pessoa passou por processo, dificuldades, e hoje Deus apenas está trazendo a público aquilo que ele fazia em secreto. Glória a Deus. Exatamente isso. E, né, finalizando isso, eu acho que é importante eu citar isso, porque tem muitos, quem sabe, jovens pregadores aí, ou até pregadores que já estão na ativa e precisam ver isso. Hoje eu tenho os meus 19 anos, vou fazer 20 em julho, e há quase 5 anos eu estou nessa lida aí da pregação, da itinerância, mas às vezes é uma estrada muito solitária, exige renúncia, com certeza, porque há muitas propostas, há muitas tentações, eu ainda sendo um jovem solteiro, mas está valendo muito a pena, vale muito a pena. E hoje, você falou, né, o pessoal fala, pô, de repente, o menino caiu de paraquedas. Não, de repente eu comecei a postar nos stories, né, algumas coisas, para testemunhar para você mesmo. Só que ninguém sabe, né, quantas chuvas a gente passou, quantas vezes a gente vai de bicicleta e o pneu da bicicleta estoura ali na Contorno Sul, e eu com a camisetinha social, com a minha biblinha debaixo do braço. Aí eu falei, Senhor, até quando isso daí, né? Mas beleza. Aí eu cheguei na igreja, vou contar isso, não escandalizo não, gente. Aí eu cheguei na igreja todo ensopado, com a bicicleta, com o pneu furado. E aí eu coloquei no hall de entrada da igreja, aí chegou uma velhinha e falou, pode tirar isso daqui agora. Fez um griteiro, cara. Pode tirar isso daqui agora. Meu Deus, eu acabei de limpar a igreja. E aí eu fiquei todo envergonhado, pá. E aí o pastor viu aquela situação toda, tentou apartar, mas o que está acontecendo aqui? E falou, meu Deus, esse menino é o pregador da noite, rapaz. E a mulher, ai meu Deus, que vergonha, pá. Aí depois a gente se abraçou lá, perdão para um lado, perdão para o outro, né? Mas eu tô dizendo isso porque Deus, ele permite muitas coisas para ir quebrando você. E eu acho que se é alguém aí que tem essa chamada no seu coração, que você persista no processo do Senhor, você estude muito, por favor, leia muito, estude, tá? Ore com certeza, busque fluir nos dons do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, viu? Sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo, sou avivalista e eu estou aqui para te dar esse conselho. Estude muito, mas sempre com a oração como um pilar da sua vida. Eu sempre costumo falar, mano, dando continuidade ao que você está falando aí, eu sempre falo que nós estamos vivendo um avivamento. E por que eu digo isso, mano? A gente se escandalizou quando o Bolsonaro perdeu a eleição agora, porque a volta do PT, esquerda, toda aquela coisa chata, cara. E eu lembro que dentro de um secreto com Deus no meu quarto, eu falando assim, Deus, faz sentido.
Porque a gente vê toda vez que Deus gerou um milagre, ou Deus operou um milagre em alguém, tinha que ter um cenário de caos. Então, quer dizer, a mulher do fluxo de sangue só foi curada porque tinha um fluxo de sangue atrapalhando ela. O cego só foi curado porque era cego. Quer dizer, o óbvio tem que ser dito. A matéria-prima do milagre é o caos. O tempo de caos é um ambiente perfeito para o nascimento de novos E eu vou te dizer, só tem como ter Isaías. avivamento se nós estiver perdendo a essência da igreja. Se a igreja estiver sendo proibida de falar, sendo perseguida. A Bíblia vai falar, grandes profetas, grandes heróis da fé já falavam que em tempo de perseguição é tempo de avivamento. Eu sempre falo, mano, Deus está à procura de homens e mulheres que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Glória a Deus. Então é isso que eu olho pra você e falo isso. E esse é o meu desejo. Se você é um jovem cristão, cara, vá pra cima. Vamos com a... Se você é de Itajaí, da região aqui, vamos com a gente nesse projeto Oasis dele. Aleluia. A Vem gente, com a gente. a gente quer fazer algo bacana. A gente tá disposto, cara. São corações dispostos a lutar e brigar por pessoas que lá atrás já brigaram. Os heróis da fé brigando. Que abriram o mato. Que abriram o mato pra gente. Agora a gente tem que dar continuidade nisso. Temos que fazer o nome de Jesus ser conhecido, cara. E a minha consideração final, eu acho que Deus ele realmente está levantando pessoas notáveis nesse tempo, sobretudo jovens, Sobretudo em jovens. todas as bolhas da sociedade, seja política, social, ministerial, em todos os ambientes profissionais, nós precisamos de representação. Né? A Bíblia ela fala, uma das cartas que Paulo escreve aos Coríntios, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, seja a diferença aonde você está. Aproveitando isso, se você pudesse dar um conselho apenas, vou te colocar uma saia justa, um conselho para quem está assistindo, quem é jovem, quem é cristão, quem tem o desejo de pregar como você, de ministrar ou de cantar, qual conselho você daria para um jovem que está começando hoje? Escuta aqui. Grandes conferências podem acender uma chama no teu coração, mas apenas o seu secreto vai determinar o quanto tempo ela vai ficar acesa. Você um dia foi profetizado, mas essa profecia ela vai continuar viva no teu coração se o teu secreto ele estiver ativo na tua vida. Amém? É isso aí. Cara, Wendel, teu Instagram pra galera te seguir. Gente, siga-nos aí, Vasos e Botijas, @Wendel_Borges, com 3S aí no final. Acho que vai estar aí. Vai estar aqui na edição. descrição do vídeo também. Siga a gente aí no Instagram. Vai estar aqui embaixo também. No eu tô YouTube colocando. também. No YouTube. A gente lançou o nosso canal, Wendel Borges. Então siga a gente em todas as plataformas digitais. Inclusive lancei uma música recentemente, né? Muito boa, aliás. Quero voltar. Obrigado, Deus abençoe. E siga a gente lá, a gente sempre tá mandando algumas novidades, inclusive essa daí, com o meu parceirão Wesley aí. Tamo junto. Tamo junto. Glória a Cara, Deus. vou te dizer, Foi muito bom. como um jovem que caminha com você, pela cidade, pelo estado, eu digo, cara, não para. Nós estamos precisando de pessoas como você, que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome, que estão dispostos a brigar pelo evangelho, que realmente cante alvo mais que a neve, que vá pra cima, Glória a Deus. lute, batalhe e Ore por mim, viu? dê Ore por mim, continuidade viu, gente? Ore por mim. ao que os heróis da fé já fizeram pela gente, e um verdadeiro evangelho, uma verdadeira essência, e não ser mais alguém um ator de púlpito, né? Ser alguém que recarrega alguma coisa e transmite isso para nossa nação, para nossa juventude. Também eu queria deixar minhas redes sociais aqui, meu Instagram, Wesley Soul _. Siga também o canal Cristianismo na Veia aqui no YouTube, deixa o like, ajuda a gente, é um começo, mas todo grande movimento houve um começo pequeno. Também queria agradecer a galera que está aqui com a gente, queria agradecer o Shalom, que é um grande amigo, que caminha comigo, faz a minha assessoria na política, faz todo o meu marketing, é um cara que está na minha equipe, gerencia a minha equipe. Também queria agradecer ao Monteiro, que está aqui com a gente, Luiz. Grande Monteiro. Querido, tá aí congrega comigo, É congrega na mesmo, minha igreja. Mas eu tô Eu roubando tenho o prazer de desfrutar do louvor dele. Então, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E para você também que está nos assistindo, muito obrigado porque você ficou até aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela audiência que você nos deu. Sigam ele, sigam nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja luz aonde você pisar. E é isso. Graça e paz. E até a próxima. Tamo junto, Vasos e Botijas.